A política é a arte da convivência democrática entre opostos, entre contrários. E é isso que dá dinamismo à democracia. Eu também tive a oportunidade de, junto com o Pedro Sánchez da Espanha, convocar uma reunião com alguns presidentes que nós consideramos democratas, não convidamos todos porque era uma coisa muito precipitada, para a gente discutir a revitalização da democracia, o surgimento da extrema-direita, sabe, esse extremismo que nós estamos vendo, sabe, com um suporte muito grande na indústria do fake news que está monetizado, tem gente ficando rico com a quantidade de mentiras, com a quantidade de leviandade. Eu chamei os democratas para a gente discutir, ou seja, onde é que a democracia errou. Porque em algum momento a democracia cometeu uma falha que permitiu que pessoas extremistas e de extrema-direita pudessem questionar a própria democracia, questionar o sistema, questionar uma série de coisas que há 50 anos atrás era culpa da esquerda. Então, é uma discussão muito séria, porque eu considero a democracia o sistema de governo mais extraordinário que se inventou, porque somente num processo democrático é que um metalúrgico pode chegar à presidência de um país que é a 8ª economia do mundo. Somente, sabe, na democracia a gente pode conseguir negociar votações num Congresso que, teoricamente, depois das eleições era diverso e que até agora tem contribuído para a gente votar todas as coisas de interesse do Brasil. E também eu fiz algumas reuniões empresariais. Eu fiz reunião, sabe, com as agências de rede. Eu fiz reunião, jantei ontem à noite com um grupo de empresários, a convite do companheiro Josué, presidente da Fiesp. Fiz reuniões com outros empresários individualmente, porque são pessoas que querem fazer investimento no Brasil, são pessoas que estão trabalhando com o sentido de fazer investimento, são pessoas que estão acreditando de que as coisas agora estão dando certo. E como eu sou um presidente de muita sorte, sabe, eu estou dizendo para as pessoas, aproveitem, que eu tenho tanta sorte que o Corinthians começou a ganhar, sabe, e já ganhou 3 jogos seguidos. Então, isso é sorte. E como eu acho que a economia brasileira está surpreendendo positivamente, essa é a maior sorte que eu tenho, é que a economia brasileira está surpreendendo os homens do mercado externo, os homens do mercado interno, os pessimistas de plantão. As pessoas estão percebendo que a economia vai crescer no Brasil, que o salário mínimo vai continuar crescendo no Brasil, que as políticas de inclusão social vão continuar acontecendo no Brasil e que a gente vai continuar a levar o Brasil para viver um padrão de vida que seja respeitável. Ou seja, quando as pessoas conseguem subir um degrau na escala social, a gente precisa fazer com que ele suba o segundo, que suba o terceiro, para que nunca retroceda. Porque o Brasil está dando uma chance a si mesmo. E exatamente nesse momento em que a gente está discutindo muito a transição energética, que o mundo inteiro está falando, e que nenhum país do mundo tem as condições, sabe, que o Brasil tem para ser um país exemplo de fazer a energia mais limpa do planeta Terra em quase toda a sua plenitude. Para jornalista estrangeiro que está aqui, é importante lembrar que o Brasil já tem 90% da sua energia elétrica renovável. É importante lembrar que nós temos etanol há 50 anos. E já misturamos 30% de etanol na nossa gasolina. É importante lembrar que a gente já tem biodiesel desde 2003, quando eu fui eleito presidente da República, e que agora vamos colocar 15% de biodiesel no óleo diesel. Além do que, o potencial de fazer hidrelétrica continua forte, o potencial de eólica é extraordinário, o potencial de solar é extraordinário e o potencial de hidrogênio verde é muito grande. O Brasil tem uma chance que a gente não vai jogar fora. E eu sempre que tenho oportunidade nesses fóruns internacionais, eu faço questão de dizer o que a gente quer fazer. Eu vivi um período do Brasil de muita incerteza. Quando eu cheguei na presidência da República, em 2003, esse país não tinha dinheiro para pagar as suas importações. O presidente do FMI não recebia o ministro da Fazenda. Nós fizemos uma inversão de valores,
nós não só pagamos a dívida, como nós fizemos uma coisa inédita na história do Brasil, que foi se transformar na quarta reserva internacional do mundo, com 370 bilhões de dólares, que é o que sustenta o Brasil até hoje de não ter quebrado nas suas crises. Então, o Brasil passou a ser um país respeitado. Vocês se lembram que nós tínhamos saído do mapa da fome em 2014. E quando eu votei agora em 2023, a gente tinha 33 milhões de pessoas em condições de fome outra vez no Brasil. Nós já acabamos com 24 milhões e 400 mil pessoas saindo da fome e até o final do mandato eu quero entregar o país com todas as crianças tomando café de manhã, almoçando e jantando. É esse país que eu quero construir e é esse país que está no nosso alcance. Está na mão dos deputados, dos senadores, dos meus diplomatas, da imprensa e na minha. Porque, sinceramente, eu digo todo dia, eu não tinha outra razão para votar a ser presidente da República se não fosse para fazer mais do que eu fiz das outras vezes. Com mais experiência, com mais maturidade, sabendo das dificuldades, sabendo que nós estamos vivendo uma situação muito complicada, porque você tem uma extrema-direita atuante, sobretudo no chamado mundo digital, que vocês costumam tratar de rede social, e eu trato de rede digital, que tem muita coisa além do social. Então é esse país que eu vim aqui apresentar na ONU, é esse país que eu apresentei em todas as bilaterais, é esse país que eu apresentei aos empresários, e é desse país que eu estou falando com vocês agora. Dito tudo isso, eu me coloco à disposição de Vossas Excelências para a pergunta. Não adianta olhar para mim, porque eu não posso dar a palavra. Quem vai dar a palavra é o companheiro. A gente vai tentar alternar entre perguntas da imprensa brasileira e da imprensa internacional. A gente vai avisando quem são as próximas pessoas. A senhora ali, por favor. Xerifa, seu nome e veículo, por favor. Okay. Senhor Presidente, muito obrigada por esta oportunidade. Sou Xerife Cetin, da agência Anadolu. Gostaria de fazer uma pergunta sobre a situação no Líbano. É relatado que em apenas um dia, mais de 500 civis foram mortos. E agora os militares israelenses também anunciaram que estão se preparando para uma ofensiva terrestre no Líbano. Como você avalia isso e você acha que é hora de pedir um embargo global de armas a Israel? Muito obrigada. Olha, é só importante a gente lembrar que no Líbano o total de mortes é 620 pessoas, é o maior número de mortes desde a Guerra Civil, que durou entre 75 e 1990. É importante lembrar também de que morreram 94 mulheres, 50 crianças, 2.058 pessoas feridas e mais, na verdade, 10 mil pessoas forçadas a recuar, a esvaziar suas casas. Ou seja, esse é o mundo, além do que na Cisjordânia também, sabe, já morreram bastante gente. Nós temos 5.700 pessoas feridas, nós temos na Cisjordânia ocupada 9 mulheres que morreram, 160 crianças, e nós estamos percebendo que 716 pessoas morreram, segundo o Ministério da Saúde do país de Al-Jazeera, além daquilo que eu chamo de genocídio na faixa de Gaza. É importante lembrar que o primeiro-ministro Netanyahu, ele foi julgado pelo Tribunal Internacional que julgou Putin, e ele está condenado da mesma forma do Putin. É importante lembrar que já foi feito várias discussões aqui no Conselho de Segurança da ONU, várias tentativas de paz e de cessar-fogo foram aprovadas e que ele não cumpre, simplesmente não cumpre. E por isso que nós estamos nessa briga de fortalecer a ONU como um instrumento que tem a força para tomar decisão e as coisas acontecerem. Eu, sinceramente, acho que os países que dão sustentação aos discursos do primeiro-ministro Netanyahu precisam começar a fazer um esforço maior para que esse genocídio pare, porque nós estamos numa situação, de um lado, cuidando do planeta para ver se a gente tem melhor qualidade de vida, para ver se a gente reduz, sabe, o gás de efeito estufa, para ver se a gente diminui as queimadas, para ver se a gente preserva as florestas, para ver se a gente cuida da água, e de outro lado, o ser humano se matando. Não tem nenhuma explicação. Portanto, eu
condeno de forma veemente esse comportamento do governo de Israel, que eu tenho certeza que a maioria do povo de Israel não concorda com esse genocídio. Eu tenho certeza. É importante lembrar que, quando tudo começou, Israel dizia que tinha 1.405 pessoas mortas. Segundo o governo de Israel, ou seja, caiu o número para 139, sabe, das pessoas mortas. E também nós estamos brigando para libertar os reféns do Hamas. Não tem sentido. Não tem sentido fazer refém pessoas inocentes, sabe? E é importante que o Hamas contribua, sabe, para que haja mais eloquência e exigência sobre o governo de Israel, liberar os reféns para que as coisas voltem ao normal. É isso. Eu acho que a humanidade não pode conviver e aceitar com normalidade o que está acontecendo, sabe, em Israel, o que está acontecendo na faixa de Gaza, o que está acontecendo no Líbano, o que está acontecendo na Cisjordânia ocupada. Por favor, Mariana. Presidente, Mariana Sanches, da BBC Brasil. Presidente, aqui na ONU, o senhor repetiu sobre a urgência e a necessidade da descarbonização das economias, inclusive do Brasil. Mas aqui em Nova York, o senhor teve uma reunião fora da agenda com a Shell, que tem interesse em explorar petróleo na margem equatorial. Isso causou desconforto em integrantes do seu próprio governo, que vê contradição nas duas mensagens. O que o senhor diz sobre isso? Primeiro, eu não estou vendo nenhuma contradição. Eu recebi um empresário que está simplesmente há 100 anos no Brasil. Eu só tenho 78 anos, significa que quando eu nasci, a Shell já estava no Brasil há 22 anos. E é uma empresa que tem contribuído dentro da lógica das exigências, sabe, da política energética do Brasil. Primeira coisa. Então eu conversei com uma empresa que tem investimentos há 100 anos no Brasil, que continua investindo no Brasil, é sócia da Petrobras em 60% dos postos leiloados, e ela só vai ir para a margem equatorial quando o governo brasileiro autorizar a Petrobras a fazer a pesquisa na margem equatorial. É só isso. Agora, o que nós precisamos ter consciência é que a gente não está no mundo em que a gente pode dizer que pode acabar o combustível fóssil, que vai ter combustível alternativo. É preciso que, quando a gente fale isso, a gente aponte como é que vai viver o planeta Terra sem energia fóssil, até a gente se dotar de autossuficiência de outro tipo de energia. O carro elétrico é muito bom, mas é uma coisa muito incipiente. O carro a hidrogênio pode ser uma coisa boa, mas ainda é muito incipiente. O que nós temos é a solução, e o Brasil, diga-se de passagem, é o único país que há muito tempo tem possibilidade de você ter carro a etanol, de você ter carro a gás e de você ter carro a combustível fóssil. E quando nós fazemos da mistura de 30% e também o combustível da Shell recebe 30% de etanol, a gente está vendendo gasolina menos poluente do que o resto do mundo. E a mesma coisa vale para o biodiesel. Então, a gente vai utilizar o potencial de exploração de petróleo do Brasil para que a gente possa transformar a Petrobras numa empresa de energia e não numa empresa de petróleo. Quando o petróleo acabar, a Petrobras tem que estar produzindo outras energias que o Brasil e o mundo precisam. E nós precisamos que saia o acordo, porque nós temos muitos outros acordos para fazer. Eu preciso fazer acordos estratégicos com a Índia, porque a Índia é um país muito grande, o nosso comércio bilateral é muito pequeno, se você imaginar as duas economias. Nós queremos trabalhar melhor a questão da China, nós queremos trabalhar melhor a questão da União Europeia, nós queremos trabalhar a nossa política na América do Sul, na América Latina. Estou indo para o México, eu vou chegar no Brasil amanhã de madrugada, já vou no domingo para o México, segunda-feira tem uma reunião de empresários brasileiros e mexicanos no México, eu vou tentar convencer os mexicanos a investir mais aqui, os brasileiros a investir lá, vou tentar investir e convencer os brasileiros a comprar mais do México, eles comprar mais de nós, porque política de comércio exterior é isso, é comprar e vender, não é só vender, é comprar e vender. E depois eu vou participar da posse da presidenta Cláudia, depois eu regresso e só vou viajar depois para Baku, depois para Kazan, depois aqui no Brasil com o G20. Vocês estão convidados para o G20 no Rio de Janeiro. Muito obrigado.